pessoal do nono ano, bem-vindo à nossa nova aula de arte. Nessa aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre a ideia do balé clássico. Só que para a gente chegar no balé, a gente precisa voltar na aula anterior e perceber algumas questões que a gente deixou em aberto em relação à dança. A primeira coisa, a gente falou que dança seria uma forma de comunicação. Então, através da dança, a gente se comunica. Essa comunicação, ela pode ser mais expressiva ou mais intimista. E existem alguns movimentos na dança, na quais a gente chama de movimentos básicos de expressão e de consciência corporal. Eu falei para vocês que alguns desses movimentos eram, por exemplo, o movimento de porta, o movimento de roda e o movimento de mesa. Para quem não lembra esses movimentos, que são bem importantes, volta na aula anterior e verifica esses movimentos que eu, de forma bem engraçada aqui, acabei representando, paguei esse mico com vocês. Então, para falar dessa forma de comunicação, a gente percebe que dança como comunicação sempre existiu. A gente fala que as pessoas, desde os primórdios, já se comunicavam através da dança. A gente não tem registro de quando nasceu a dança, por exemplo. Então a gente fala que sempre existiu, historicamente falando. Entretanto, a ideia do balé, quanto concepção artística, histórica e cultural, vem do século XVI, dentro de uma concepção ideal e cultural da Itália. Então você observa que ao mesmo tempo em que a Itália estava se fortalecendo enquanto música erudita e clássica, ela estava iniciando as noções do balé quanto movimento artístico ligado a essa concepção de música. Então o balé no século XVI estava muito ligado à música clássica, que também imperava nesse mesmo período lá na Itália e na Europa, ok? Então a gente parte do século XVI compreendendo que o balé ele estava simplesmente para dança. Se a gente fosse fazer uma linha do tempo bem rápida, a gente ia perceber que hoje o balé ele não está ligado somente a essa concepção erudita de música. Se a gente observar, por exemplo, o passinho, vamos agora analisar uma coisa que eu acho que vocês já devem ter visto em algum momento ou devem ter dançado também. O passinho ele traz partes ou ele traz elementos do balé em cena, passos do balé. Então a gente vê que o balé no século XXI, ele está ligado a qualquer tipo de música. Então é uma dança que se articulou muito e perpassa os ritmos musicais. Entretanto, vamos voltar para a história. No século XVIII, depois do XVI, da sua origem, dessa associação, a gente tem um balé que se conceituou principalmente como espetáculo de dança. Então, no século XVIII é quando o balé ele vai se transformar em um espetáculo de dança. E esse espetáculo de dança ele ainda falava para uma elite burguesa. Ainda não era uma concepção de dança popular, não era uma dança de festa. Ninguém dançava balé em festa e ninguém entendia que o balé poderia chegar às regiões mais marginalizadas, à margem dessa sociedade burguesa. E no século XIX, o balé vai ganhar aí a sua penúltima remodelagem importante, que é o balé de ponta de dedo. Então aquele ponta-calcanhar, só veio no século XIX. O balé teve um longo percurso temporal para chegar naquele balé de ponta de dedo. Então a gente pensou que o balé já iniciou assim. Não, o balé era pé no chão. Depois que a gente vê que a ideia de ponta nasce somente no século XIX. Esse movimento de ponta também transforma o balé, ou desassocia o balé, daquele balé do século XVIII. A gente não tem mais aqui um balé que ele é extremamente ligado ao espetáculo. É um balé que está mais a título de música e dança. Então a gente volta para o balé de origem. O balé do século XVI, que era uma arte de comunicação e não só uma arte de entreter uma elite, como foi no século XVIII. Depois a gente tem o último movimento, que é o movimento que parte do século XVIII e chega até os dias atuais, que é o balé
na sua tentativa de se popularizar em todas as escalas sociais. Então a gente tem um balé aí que se associou muito forte ao nosso frevo, por exemplo, aqui em Pernambuco, um balé que se associou ao passinho do Rio de Janeiro, um balé que se associou muito forte a outros ritmos, como por exemplo o forró estilizado. A gente está na época de São João, então vale lembrar que forró estilizado também tem alguns passos de influência do balé. Então é um ritmo e uma dança que acaba sendo associada a diferentes contextos musicais. Ok? Pessoal do 9º ano, no mais é isso. Na próxima aula a gente continua discutindo sobre música. Eu espero que vocês se cuidem e abraço a todos.